Começando pelas notícias de economia, o tema sobre o calote da dívida americana continua dominando as discussões. E agora, com um prazo de menos de uma semana, começam a se avolumar as dúvidas de se realmente deve haver, nem que seja temporário, mas se vai acontecer esse calote, já que o prazo é muito curto para chegar a uma definição final. E na esteira dessa preocupação com o calote americano, todo o mercado financeiro internacional reagiu negativamente ontem. As bolsas caíram nos Estados Unidos, na Europa, inclusive no Brasil por conta disso. O resto dessa semana deve ser de muita volatilidade, na medida que as expectativas sobre a concretização do acordo vão levar as bolsas a reagirem de forma mais amplificada essas expectativas. Então, na medida que se acredite que o acordo vai ser fechado, as bolsas devem reagir com euforia. Na direção oposta, sinais de que o acordo não sai devem aprofundar ainda mais essas perdas no mercado financeiro durante esses próximos dias. Partindo para a economia real, eu queria chamar a atenção para 2 sinais de desaquecimento da economia global. O primeiro é a queda no preço do cobre, que é um produto essencial na cadeia produtiva de muitos eletroeletrônicos. É importante a observação dessas variáveis, pois elas funcionam, como os economistas chamam, de indicadores antecedentes. Então, a demanda por cobre hoje sinaliza a realidade da produção industrial e do crescimento do PIB daqui a alguns meses, porque se as empresas estão tendo um aumento na demanda de suas encomendas, elas vão demandar mais insumos no primeiro momento, vão produzir esses produtos no segundo momento, para depois vender, que é o que gera o aumento do PIB, a venda do produto final. Então, essa é uma sinalização preocupante, sobretudo para o setor de eletrônicos, mas ainda mais amplo é esse indicador que a produção de containers caiu. Esses containers são usados para o transporte de mercadorias no comércio marítimo, sobretudo. Então, num cenário de aquecimento da economia, as tendências do comércio marítimo internacional tendem a antecipar as medidas de crescimento econômico. E como a produção de containers está caindo, isso reflete uma baixa do comércio internacional que já aponta um desaquecimento da economia futura como um todo. Falando um pouco mais sobre economia de forma geral, um dos objetivos desse canal é mostrar o quão antiquado, o quão anacrônico são muitos dos argumentos usados pelos economistas ortodoxos neoliberais no Brasil. E eu trago aqui hoje um exemplo gritante desse desalinhamento da discussão econômica no Brasil com o que de fato está acontecendo nas principais economias do mundo. A vice-secretária do Tesouro do Reino Unido fez uma palestra em Washington. O Reino Unido, que é um país que foi um dos principais propagadores da visão neoliberal nos anos 80, para não falar do liberalismo clássico, que é praticamente uma invenção teórica dos ingleses e escoceses. Então, esse país de tradição superliberal, governado por um partido de direita, o partido no poder atualmente na Inglaterra é o Partido Conservador. E a segunda pessoa na escala de importância da administração dos recursos do Reino Unido, a segunda na fila da chefia das chaves do cofre do Reino Unido, foi aos Estados Unidos falar que o Reino Unido e o mundo precisam seguir as políticas econômicas defendidas atualmente pelos americanos. Então, abandonar, e obviamente já vem sendo abandonada há muito tempo, a chamada Reaganomics, que é o neoliberalismo mais extremo e que segue sendo visto como uma opção plausível no Brasil. Então, essa subsecretária do Tesouro inglês foi aos Estados Unidos falar: não, a gente não precisa de um Reaganomics, a gente precisa de Bidenomics, que é uma economia de acordo com o que o atual presidente tem tentado encaminhar. Então, em resumo, nesse discurso, ela vai falar que precisa emergir um novo consenso global na economia. É preciso abandonar o velho consenso neoliberal
do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, e adotar esse novo conceito na economia global. Esse conceito que significa uma participação ativa do Estado, uma política industrial musculosa, para não ficar dependendo das cadeias de suprimentos chineses. E ainda acrescenta que é necessário colocar regulação trabalhista, precisa privilegiar o trabalhador nacional dos países. Em resumo, uma visão muito menos neoliberal e muito mais afeita a uma visão keynesiana. Eu não vou entrar na discussão de se em maior ou menor grau de keynesianismo, mas esse discurso tem o objetivo de refutar a ideia de Estado mínimo. Não, o mundo precisa de um Estado ativo. Ele também visa refutar a ideia de que a mão invisível do mercado é responsável pelo desenvolvimento, contrastando, colocando como uma prioridade a política industrial musculosa. E, por fim, o discurso nega a liberdade no mercado de trabalho, que tem levado ao empobrecimento dos trabalhadores nos últimos 40 anos nos países envolvidos. Então, pede por uma retomada de políticas trabalhistas. Então, gente, isso não é um comunista fazendo um discurso em Havana. Isso é a subsecretária do Tesouro inglês fazendo um discurso em Washington para se alinhar à proposta americana, que já é essa de um Estado ativo, que vai investir em mudanças climáticas 130 bilhões de dólares por ano ao longo da próxima década. Obviamente, esse dinheiro todo focado em desenvolver uma indústria de energia renovável. E isso tudo com um pano de fundo de contenção da China. É óbvio também que lá eles ainda precisam caminhar muito na direção do aprofundamento dos direitos trabalhistas. Mas é muito eloquente, é muito claro em que espectro de política econômica se situam hoje aqueles que foram líderes do neoliberalismo. Eles hoje propõem uma política bastante diferente, se não oposta ao que se ouve aqui no Brasil, confirmando essa minha impressão que a gente ainda segue agarrado ao discurso econômico dos anos 90. Acabamos de falar que a base da política econômica no Ocidente é de recuperar um poder do Estado para permitir um aumento da produção industrial desses países ocidentais, para diminuir a necessidade de importações da China. E a China está percebendo isso tudo, né? Ela está entendendo que o jogo econômico e político internacional visa conter o seu crescimento e a sua consolidação como a maior economia do mundo. Então, como resposta, a China vem procurando parceiros. E aqui o New York Times reconhece que o estreitamento de laços entre China e Rússia se dá por conta dessa percepção de que o Ocidente, encabeçado pelos Estados Unidos, está cada vez mais se unindo contra esses dois países. Então, aquela Bidenomics, que tem um lado econômico de maior intervenção estatal para combater a China, e a China já percebeu isso. E por isso ela precisa continuar trabalhando nas suas relações comerciais, nas suas relações diplomáticas. Porque mesmo que ela se consolide como poder econômico número 1, a questão militar, os atritos bélicos com o Ocidente devem piorar. Então, a proposta política do Biden não se trata apenas de keynesianismo de um lado, mas do outro lado, na questão da política externa, visa dificultar a consolidação da China como economia número 1 do mundo. E essa disputa geopolítica é inviável sem um Estado forte. O livre mercado não foi capaz de dar respostas adequadas do ponto de vista americano para esse declínio relativo que o país vem sofrendo desde que ele passou a adotar o neoliberalismo nos anos 80. Então, na medida que os Estados Unidos abre e desregulamenta sua economia, isso leva a um empobrecimento da sua classe média, diminuindo a importância do consumo interno para o crescimento econômico. E do outro lado do mundo, a China estava fazendo o inverso disso,
fazendo política industrial, fazendo política de recuperação da renda dos trabalhadores, investindo em infraestrutura, e isso hoje coloca a China como uma economia capaz de rivalizar, de disputar a primazia na economia global. E o Bidenomics é uma tentativa de frear essa tendência dos últimos 30 anos. Mas é óbvio que essa proposta americana de conter a China e de frear a decadência da influência americana no mundo levanta muitas dúvidas, porque é conhecido desde os anos 50 o conceito de mútua destruição garantida. Então, duas potências nucleares se enfrentando militarmente não vai dar em boa coisa, né, gente? Por isso, muitos analistas, ao contrário do que está propondo o presidente Biden e seus seguidores como o Reino Unido, advertem que essa política de tensionamento com a China tem um alto risco, inclusive de uma guerra nuclear. E para evitar esse risco absoluto, eu trago o Martin Wolf, que eu diria que é um dos economistas mais influentes do mundo, falando que o G7, que obviamente é liderado pelos Estados Unidos, tem de aceitar que é impossível mandar no mundo inteiro. Que apesar de ainda ser um grupo poderoso, tem de entender que a dominância absoluta que ele exerceu no pós-Guerra Fria já não é mais a realidade. Então, tensionar ainda mais, como está propondo o Biden, poderia até fazer algum sentido numa realpolitik abstrata, mas no mundo real, a gente está falando de um concorrente que é uma grande potência militar, no caso da Rússia, e a maior economia em paridade de poder de compra no mundo hoje, que é a China. Então, se for para porrada, isso vai dar muito errado. E aí, essas vozes mais moderadas pedem uma avaliação mais cuidadosa da situação atual. E mais uma vez mostrando que a influência desses países desenvolvidos vem perdendo muito rapidamente essa predominância na economia global. Se no pós-guerra o mundo ocidental era uma parcela esmagadora da economia global, hoje estamos falando aí entre 1/4 e 1/3 da economia mundial, que está nesses países desenvolvidos. E do outro lado, os países em desenvolvimento como China, Índia, Rússia, Brasil e tantos outros já correspondem por quase 60% da economia global hoje. E é óbvio que os Estados Unidos ainda têm as suas armas econômicas, que eu coloco como um player indispensável nesse mercado global. E essa principal arma econômica é o dólar, que ainda é esmagadoramente utilizado no sistema financeiro internacional. Isso dá uma aparência de tamanho para os Estados Unidos muito maior do que a de fato ele tem na economia real. Então, o poder financeiro americano é muito maior do que o poder econômico americano. E isso tende a se aprofundar no futuro, quando a gente vê, por exemplo, o estado da indústria chinesa em setores de ponta comparado aos outros países. Então, eu apresento esse primeiro dado aqui, que é o percentual de terras raras, muito usado para a produção de baterias, para a produção de eletrônicos de última geração, que precisam desses insumos muito específicos, como essas terras raras. E a China já é 60% do mercado global de terras raras, para mostrar que na questão de energia renovável, no qual os Estados Unidos quer correr atrás com as políticas do Joe Biden, a China vem dando um baile nesse setor. E mais um dado impressionante da capacidade industrial chinesa no setor de energias renováveis, como vem crescendo o número de painéis fotovoltaicos na China. Em 2021, foram instalados, aí, vamos arredondar, 50 gigawatts de painéis solares. E só no quarto trimestre de 22, já foram quase 40. Então, é um crescimento muito forte, quase exponencial, mostrando que a China é um player incontornável nessas cadeias globais e que essa busca pela escalada das tensões pode levar a grandes prejuízos econômicos e, para não dizer, a um conflito de larga escala. Então, a China é cada vez mais incontornável na economia real.
Mas também vou trazer aqui mais um elemento no mercado financeiro, onde hoje os títulos da dívida chinesa já pagam menos que os títulos americanos. E se a taxa de juros reflete de alguma maneira o risco do país, a gente vê que desde 2022 a China tem conseguido melhores condições de empréstimo no mercado financeiro do que o próprio Estados Unidos. E ela vem promovendo essa internacionalização do seu mercado financeiro. E aqui, só para trazer um exemplo, que é o de permitir o acesso ao mercado de swaps, justamente para ampliar a escala, que ainda é relativamente pequena, do mercado financeiro chinês no mercado financeiro internacional. Partindo para as discussões geopolíticas, um primeiro elemento de tensão: os Estados Unidos aumentando o patrulhamento no Estreito de Hormuz, uma provocação no embate constante com o Irã pelo domínio dessa passagem que fica na saída do Golfo Pérsico e, portanto, representa um lugar fundamental para o comércio internacional de petróleo, já que do Golfo Pérsico sai uma quantidade imensa de petróleo a ser distribuída pelo mundo. E os Estados Unidos ampliando essas tensões com o Irã na região, o que, obviamente, aumenta os temores em relação ao mercado de petróleo e de energia. Uma outra notícia da geopolítica é que na Europa, a gente já vem mostrando isso em outros elementos, mas a ajuda à Ucrânia tem cobrado muito caro dos países europeus. Então, manter uma guerra contra a Rússia custa caro. E muitos países já começam a reclamar bastante desse custo da guerra. A gente viu, sobretudo, os agricultores da Polônia, da Eslováquia, com grandes protestos contra a compra de trigo ucraniano, que está quebrando esses produtores locais. E mais um elemento nessa disputa interna entre os próprios europeus, na construção desse consenso de financiamento à guerra à Rússia, a Grécia e a Hungria pularam fora do barco, preferindo gastar esse dinheiro com outras prioridades internas, do que ficar enviando dinheiro para uma guerra de resultado bastante questionável contra a Rússia. E se de um lado arrefece esse apoio à contenção da Rússia na Europa, na Finlândia, hoje parece um consenso o forte sentimento antirrusso, explorado pelo partido de extrema-direita que ganhou as últimas eleições e tem colocado como diretriz para a formação do governo o forte elemento antirrusso. Então, nesse jogo, a Europa perdendo ânimo em certos países, Grécia, Hungria, Polônia, mas revigorando em outros países, como a Finlândia, nesse jogo de contenção da Rússia. E citamos a Grécia, queria só mostrar então como a política imigratória europeia é muitas vezes criminosa e dolosa. Então a gente vê aqui nessa sequência de imagens que imigrantes foram tirados de uma van, colocados num barco, levados para o meio do mar, jogados num bote e abandonados à deriva no meio do mar. E, obviamente, sem nenhuma preocupação com o que poderia acontecer de trágico com esses imigrantes. Por sorte deles, a maré acabou levando até serem encontrados por um barco turco que resgatou esses imigrantes do bote, que estava ali à deriva no mar Egeu entre a Grécia e a Turquia. Então, só destacar, esse elemento que às vezes os europeus gostam de se romantizarem como evoluídos, mas quando a gente vê o que eles fazem com não-os europeus, a gente tem uma boa noção do nível de xenofobia que ainda predomina no continente. E para finalizar por hoje, eu só trago aqui umas poucas imagens de uma série longa que estava no La República de hoje, mostrando os prejuízos das grandes chuvas que atingiram a Itália na semana passada. Então, muitos alagamentos, muitas perdas de produção agrícola, e o que tem ocorrido é uma mobilização muito complicada por questões políticas para o processo de recuperação dessas regiões. Mas apesar de todas essas complicações políticas, já se fala em 2 bilhões de euros para ajudar essas populações atingidas pelas chuvas.